E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que esteja tudo maravilhoso com vocês. Aqui é o professor Isael e nós vamos ter uma aula agora de raízes históricas da química. Vamos entender um pouquinho pela história como que essa ciência tão maravilhosa surgiu. Maravilha? Perfeito, vamos lá então. Eu quero que você pense historicamente qual que foi o primeiro momento que o homem primitivo ele teve contato com alguma transformação química. Imagine aí, qual que é esse momento? O fogo, muito bem, eu tenho certeza que você acertou. O fogo foi o primeiro momento em que o homem possa ter tido contato com a química. A partir do momento em que o fogo é um elemento que transforma várias coisas, como por exemplo, uma carne crua sendo transformada numa carne assada, o superaquecimento de areia sendo transformada em vidro. Então esse fogo que dava segurança a este homem primitivo foi o primeiro momento, há 6.000 anos atrás, ainda lá na pré-história, que o homem teve o primeiro contato com transformações químicas, ok? Depois disso, nós tivemos, em 5.000 a.C., um segundo contato, que podemos dizer assim, o segundo contato mais importante do homem com a química, que era quando ele utilizava pigmentos de cascas de árvores, de plantas, que ele fazia essas pinturas rupestres encontradas em várias cavernas pelo mundo todo. São muito bonitas, não são? Mas a preocupação em saber do que as coisas são feitas, qual que é a composição química das coisas, ela só surgiu na Grécia Antiga, que é o berço da civilização mundial. Na Grécia Antiga, no século V a.C., 500 anos antes de Cristo, portanto, existiam alguns filósofos chamados de filósofos físicos, que era uma classe de filósofos que estavam preocupados em entender qual é a origem das coisas e qual que é a natureza das transformações das coisas que acontecem no mundo físico. Por isso eles começaram a propor várias teorias para tentar explicar a natureza das coisas, da matéria, das transformações as quais eles observavam no seu dia a dia. Uma teoria muito importante é a teoria de Empédocles. Empédocles de Agrigento, que era um italiano, e ele trouxe a teoria dos 4 elementos. Nessa teoria, o Empédocles dizia o seguinte: tudo é feito de 4 elementos: fogo, água, ar e terra. Tudo é uma mistura, é uma concentração desses 4 elementos muito importantes. Essa teoria, ela baseou muitas coisas na história humana, como por exemplo, a teoria dos 4 elementos na psicologia. A psicologia, uma parte dela diz que existem 4 temperamentos básicos no ser humano e que você pode ter um desses predominando e outros em nível secundário. E aí essas 4 personalidades, esses 4 temperamentos estão ligados aos 4 elementos: ar, terra, fogo e água. Propostas tanto por Empédocles quanto por Hipócrates. Hipócrates é considerado o pai da medicina. Só a título de curiosidade está esse slide aí para você dar uma observada e ver quais são as suas virtudes, os seus defeitos, em qual desses 4 temperamentos você se encaixa, ok? Esta teoria dos 4 elementos, até hoje, ela aparece muito também na cultura pop. Por exemplo, um desenho dos anos 90, chamado Capitão Planeta, que tinha 4 pessoas, cada uma representava um elemento: terra, fogo, ar e... terra, água, fogo e ar, e mais uma pessoa que representava o coração. Também vemos isso no último Mestre do Ar, que tem a nação do ar, a nação da terra, a nação do fogo. Então isso está presente muito também na teoria pop até hoje, aliás, na cultura pop até hoje, estas teorias. Ok? Bom, então vamos a algumas teorias que tentavam explicar da onde que nós vimos, os filósofos físicos. Já falamos de Empédocles, de Agrigento, agora vamos falar de Pitágoras. O que Pitágoras dizia? O princípio de tudo é o número. Nós somos números. Os números explicam tudo. Nós somos feitos de números. Esse era uma
uma teoria de origem para Pitágoras. Depois nós temos também Tales de Mileto. Tales dizia: tudo é composto por água, o elemento chave, o elemento básico de tudo é a água. Depois tivemos também, em 400 a.C., Leucipo e Demócrito. Uma atenção especial para esses caras, porque eles propuseram uma teoria muito importante, embora não tenha sido muito bem aceita na época, mas eles falavam que a matéria, tudo é feito de pequenas partículas indivisíveis. Ou seja, eu pego um material e vou cortando ele, cortando em pedaços cada vez menores, e vai chegar um momento que eu não consigo cortar mais, um momento que essa partícula ela fica indivisível. Aí nós temos o átomo. Eram chamados de filósofos atomistas, porque eles propuseram essa teoria, embora ela não foi tão bem aceita na época. Mas nós vamos ver que depois ela foi retomada ao longo da história. Porque eles, na verdade, acertaram, mesmo sendo filósofos, mesmo em teoria, eles conseguiram chegar a um denominador comum que foi bem aceito algum tempo depois. Depois, 50 anos depois, em 350 a.C., um filósofo muito famoso também chamado de Aristóteles, que vocês devem conhecer muito bem da filosofia, ou vão conhecê-lo, ele fez uma retomada da teoria dos 4 elementos de Empédocles. Ele voltou a dizer: não, realmente, nós somos feitos de fogo, terra, ar e água. Só que o que explica uma transformação de um material em outro, o que explica uma folha seca queimando, o que explica um caldo de cana sendo fermentado, é que esses elementos, eles possuem propriedades, como por exemplo, o fogo, ele pode ser quente e seco, a terra seca e fria, a água fria e úmido, e assim por diante. Então, se eu aumentar uma propriedade ou eu diminuir uma propriedade, eu terei a explicação da transformação de um material e outro. Por exemplo, se eu aumentar a propriedade quente do ar, transforma-se em fogo. Se eu diminuir a propriedade seco do fogo, transforma-se em água, e assim por diante. E esta teoria, ela foi base para que explicava muitas coisas ao longo da história. Ela foi a base para os acontecimentos, as transformações que os alquimistas observavam ao longo da história. Então, uma teoria muito importante é essa teoria dos 4 elementos com as suas propriedades proposta pelo Aristóteles. Essa teoria explicou a alquimia. E o que vem a ser a alquimia? A alquimia não é uma ciência, mas é um conjunto de conhecimentos que mistura química, física, medicina, astronomia, astrologia, artes, espiritualidade, etc. Uma série de conhecimentos em que o homem buscava algumas coisas importantes. Ela surgiu na Europa a partir do século I e o século IV depois de Cristo, ou seja, ali no finalzinho da Idade Antiga e no início da Idade Média. E aí nós temos da alquimia o surgimento da química. Por exemplo, do árabe alquimia, que significa química, ou então do egípcio chem, ou do grego quimia, ou do latim alquímicos. Então a alquimia, ela origina, ela gera, a química nasce junto com essa alquimia. Só que ela não surgiu só na Europa, na Idade Média. Ela surgiu em várias partes do mundo ao longo da história. Nós temos, por exemplo, a alquimia egípcia. Inclusive, apesar de Hipócrates ser chamado o pai da medicina, mas tinha um egípcio chamado Imhotep, que ele começou a estudar medicina muitos anos antes de Hipócrates. Os egípcios têm técnicas que até hoje ninguém consegue replicar, como exemplo, a mumificação. Também na Mesopotâmia surgiram vários alquimistas fazendo transformações, fazendo obtenção de substâncias que nós utilizamos até hoje. Até mesmo nas Américas, nos Incas, os Maias, os Astecas, nós temos registros de algo que pode ser chamado de alquimia, embora não era esse termo utilizado na época. E um detalhe especial para a alquimia chinesa. Nós temos várias substâncias que os alquimistas chineses
conseguiram produzir, isolar e descobrir. Os alquimistas, apesar de não ser uma ciência, eles conseguiram desenvolver várias substâncias que nós utilizamos, métodos que nós utilizamos. Por exemplo, o uso da retorta, que é um instrumento primitivo para fazer uma destilação. Aqui nessa representação você pode ver uma destilação aqui com uma retorta e um alquimista em seu laboratório. O banho-maria, que é muito utilizado tanto em laboratórios quanto em gastronomia, em culinária, ele foi uma invenção de uma alquimista chamada Maria, a judia, em que você tem aqui um recipiente com água sendo aquecido e aqui dentro um outro recipiente com aquilo que você quer que aqueça, mas que não tenha um contato direto com o fogo. Uma invenção alquimista. Um alquimista árabe chamado Jabin ibn Ayyan, ele descobriu o ácido clorídrico, extraindo ele a partir do sal. Esse é o método utilizado nas indústrias até hoje para produzir o ácido clorídrico. E como ele era extraído do sal, eles deram o nome de espíritos do sal. Uma outra substância que eles produziam até em larga escala é o ácido sulfúrico, que eles deram o nome de espírito de vitríolo. Então os nomes das substâncias químicas produzidos pelos alquimistas, eles têm essa conotação espiritual, religiosa, são nomes que remetem a algo inalcançável, a algo difícil de chegar lá. E um destaque especial para a alquimia chinesa. Os chineses inventaram a pólvora, os fogos de artifício, o papel, várias substâncias para eles usarem nas suas guerras, nas suas economias, foram desenvolvidas pelos alquimistas chineses. Perfeito? Bom, uma parte importante que eu quero destacar aqui com vocês é a iatroquímica, tá? Que é uma alquimia voltada para a área médica, para a medicina. Ela é precursora da moderna química médica. Então ela surgiu ali por volta do ano 1400 até o ano 1600, época das grandes navegações. Lembrando que o Brasil foi descoberto em 1500, né? Então, nesse momento que o Brasil estava sendo descoberto, surgia a iatroquímica na Europa. Mas o que era a iatroquímica? A iatroquímica era o momento em que os alquimistas focaram em utilizar, em desenvolver substâncias que eram utilizadas no tratamento de doenças, para levar à cura dessas doenças. E uma pessoa de destaque nesse momento é o Paracelsus. É um pseudônimo desse camarada, ele era um alemão, o seu nome realmente era Theophrastus Bombastus von Hohenheim, e ele era um médico, além de ser médico, era alquimista, físico, astrólogo e ocultista, e ele é considerado o fundador da toxicologia e da bioquímica. O Paracelsus, ele acreditava que o homem ele era constituído de três coisas: o mercúrio, o enxofre e o sal. Essa era a composição química, a composição alquímica do homem para Paracelsus. Muitas pessoas acreditavam nessa teoria. Então ele tinha algumas teorias errôneas, mas mesmo assim ele conseguiu trazer grandes contribuições para a medicina e para a farmácia. E o que era a doença? Era o momento em que o homem perdia algum desses elementos, ou o mercúrio, ou o enxofre, ou o sal. Então as suas teorias eram uma tentativa de repor estas substâncias que o homem perdia. Mesmo assim, com talvez um fundamento não tão correto, ele desenvolveu substâncias que nós utilizamos até hoje, como por exemplo as tinturas. Tinturas nada mais são do que extratos alcoólicos de alguma substância ou de uma mistura. Por exemplo, tintura de iodo, tintura de arnica, tintura de maracujá, tintura de camomila. São medicamentos fitoterápicos, às vezes, que são utilizados até hoje porque ele conseguiu desenvolver fazendo testes com as suas substâncias químicas, fazendo as suas extrações. Outra substância que ele também começou a utilizar são os derivados do ópio, a morfina, por exemplo, os opiáceos, que são drogas fortemente analgésicas. Algumas pessoas, pacientes de câncer terminal, por exemplo, só têm a sua dor aliviada com o uso de ópio.
opiáceos ou opioides. Também xaropes, ele desenvolveu esses medicamentos. O enxofre, o uso do enxofre, até hoje o enxofre é usado para micoses, é usado para tratamento de acne, e ele começou esse uso. Então ele começou a testar várias substâncias químicas, ele viajava pelo mundo inteiro buscando substâncias que fossem milagrosas, que pudessem ter alguma utilidade na área médica. O mercúrio cromo, hoje não utiliza-se mais o mercúrio no Brasil, porque ele tem mais malefício do que benefício, mas era um metal e ele começou a utilizar esse metal. O ferro, hoje nós sabemos que o ferro ele é importantíssimo, por exemplo, para tratamento de anemia. E ele começou a utilizar vários metais, inclusive dentre eles o ferro. O arsênio, que é um veneno, dependendo da fórmula em que ele é apresentado. Muita gente morreu nesses tratamentos dele, né, porque eram cobaias, na verdade. Mas hoje tem medicamentos à base de arsênio. E podemos dizer que o pai disso tudo é o Paracelsus. Temos também a utilização do chumbo. Aqui foi um dos maiores erros que o Paracelsus teve. Porque o chumbo ele não contribui em nada para a saúde humana. Muito pelo contrário, ele traz muitos malefícios, como problemas no coração, problemas nos rins, problemas no sangue. Mas ele testava várias substâncias, acertou em muitos pontos e errou em outros. O uso do sulfato de cobre, por exemplo. O sulfato de cobre hoje ele é usado para tratamento de água, mas ele utilizava como medicamento. Então as pessoas eram testadas e ele provavelmente viu que não deu certo, né, já nesse período. Então a iatroquímica é esse ramo bem importante do qual nasceu a química médica. Bom, um alquimista também muito famoso em toda a história é o Nicolas Flamel. O Flamel, ou Nicolau Flamel também, ele era um francês que era um escrivão, mas que tinha uma curiosidade, era um curioso por alquimia e estudava isso nas horas vagas. Até que um certo dia ele encontrou um livro que era cheio de desenhos enigmáticos, os chamados hieróglifos. Mas ele não entendia esse livro, mas ele guardava ele como se fosse a sua alma, guardava aquilo como a coisa mais importante de sua vida. Até que, sendo católico, um dia ele fez o caminho de Santiago de Compostela na Espanha. E nesse caminho ele encontrou um judeu sábio que fez a tradução desse livro para ele. E aí descobriu-se que era uma cabala. Cabala é um conjunto de conhecimentos místicos hebraicos, judaicos. E também tinha alquimia nesse livro e a lenda diz que ali havia a fórmula da pedra filosofal. Bom, a partir desse momento então, Flamel começou a fazer alquimia prática, transformou a sua casa em um laboratório de um alquimista. E aí disse a lenda que ele conseguiu transmutar prata em ouro, que era um dos objetivos da alquimia. Nesse momento então ele enriqueceu, começou a fazer obras de caridade por ser católico, construir hospitais, igrejas, cemitérios e fazia questão de que as decorações desses lugares eram feitas em ouro. Segundo a lenda também, Flamel não morreu. Até mesmo no filme Harry Potter ele aparece com quase 700 anos. Mas segundo a lenda ele não morreu e só foi encontrado suas roupas no cemitério porque ele conseguiu produzir o elixir da longa vida. Alguns acreditam que ele está vivo até os dias de hoje. Bom, isso não vem ao caso, né? Mas sabe-se que a sua casa foi saqueada porque as pessoas julgavam se ele fez o elixir da longa vida, se ele fez a pedra filosofal, então essa receita provavelmente está em sua casa. E a casa foi revirada e procuraram e nada foi encontrado. Hoje a sua casa em Paris é um restaurante, ok? Ele é citado em muitas obras da nossa cultura, como por exemplo Harry Potter e a Pedra Filosofal, Animais Fantásticos e Onde Habitam, Fullmetal Alchemist, O Código da Vinci. Esse filme Assim na Terra como no Céu conta muito bem, assim na Terra como no Inferno, conta muito bem a sua história. Até um romancista pré-modernista brasileiro, o Lima Barreto, também
fala sobre o Flamel em algumas de suas obras, a Nova Califórnia especificamente. No game Assassin's Creed Unity também conta-se alguma coisa sobre o Flamel. Essa coleção de livros de Michael Scott, são vários livros, aqui eu tenho O Alquimista, mas existe O Bruxo, O Mago, uma série de vários livros que conta os segredos do imortal Nicolas Flamel. Esse mangá japonês de Greyman também fala muito sobre o Flamel, e até na capa de um disco de Jorge Benjor tem alguns desenhos que estão no túmulo de Flamel. Então é um dos, talvez o mais, o alquimista mais conhecido da história. E aqui nós temos a Cruz de Flamel, que também aparece em alguns jogos, alguns games, né, bem ligado à alquimia. Bom, agora a alquimia tinha quais objetivos? O que a alquimia queria produzir? Ela queria produzir a pedra filosofal, ela queria produzir o elixir da longa vida e ela queria produzir o homúnculos. Esses três objetivos eram os três objetivos filosóficos da alquimia. E ela tinha também um quarto objetivo, que era enriquecer a realeza rapidamente. Todo castelo, todo rei tinha que ter o seu alquimista, o seu laboratório de alquimia. Né? Tinha que ter o bobo da corte, tinha que ter a rainha, tinha que ter uma série de personagens, e o alquimista não podia faltar. Só que esse objetivo era um objetivo econômico, né? Não era um objetivo filosófico. A alquimia buscava isso. Não conseguiu, mas trouxe pra gente, desenvolveu pra gente vários equipamentos de laboratório, vários processos, várias substâncias que são usadas até hoje, como eu apresentei para vocês nos slides anteriores. Resumindo, o que aconteceu então para que chegássemos à química? Em 6000 a.C., o homem teve o seu primeiro contato com uma transformação química, que foi o fogo. Depois, em 5000 a.C., o uso de pigmentos, casca de árvores, de plantas, para fazer os seus desenhos em cavernas, né, as artes rupestres. E aí, a primeira preocupação em entender da onde que nós vimos, filosoficamente, ainda não cientificamente, foi a teoria dos 4 elementos de Empédocles. Somos feitos de fogo, água, ar e terra. Depois, em 400 a.C., também na Grécia Antiga, o berço da civilização mundial, Leucipo e Demócrito trouxe a ideia de átomo, mas não foi bem aceita, não. E aí, 50 anos depois, o Aristóteles, também um grande filósofo grego, ele reformulou a teoria lá dos 4 elementos do Empédocles e colocou nelas algumas propriedades. E essa explicação dele ela foi base para a alquimia, para as transformações da alquimia, principalmente na Ásia e na Europa. Nesse período, várias substâncias foram descobertas, vários métodos foram desenvolvidos. Drogas que nós usamos até hoje foram desenvolvidas pelos alquimistas, descobriram substâncias muito importantes como ácidos, bases, sais, óxidos, medicamentos, até que com o desenvolvimento da história, né, a partir da Idade Moderna, né, finalzinho da Idade Moderna, começo da Idade Contemporânea, ali na Revolução Francesa, nós tivemos um químico francês chamado de Antoine Laurent Lavoisier, que ele publicou um tratado elementar de química, em que ele juntou várias teorias que ele desenvolveu, mas também copiou muita coisa que outros alquimistas tinham feito, que outros químicos tinham feito, e nesse momento, na Revolução Francesa, né, fim da Idade Moderna, início da Idade Contemporânea, nasce a química. Então ela passou por toda essa história, por todas essas transformações de forma resumida, eu apresentei para vocês, para que nascesse essa ciência. Bom, nós temos aqui um retrato com Antoine Laurent Lavoisier, né? Por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, está aqui a Madame Lavoisier. Não vou resumir a história dela para vocês agora, mas é bem interessante. E depois que o Lavoisier trouxe as suas teorias, nós podemos então dizer, chegamos à química.
Perfeito? Bom, então, pessoal, essa aula foi uma aula só para darmos uma introdução à química, às teorias químicas, mostrar essa parte filosófica, para depois entrarmos realmente na parte científica, onde nós temos Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Curtam o canal, se inscrevam, façam parte desse projeto e nos vemos na próxima aula. Até lá então, ficamos por aqui. Um abraço!